Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim gravar a tag Infância em Livros. Essa tag foi criada pela Letícia Soares Cabral, que é uma portuguesa, eu vou deixar ali embaixo o vídeo dela. E eu vi no canal da Ju Expor e decidi responder, então vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. A Carol Miranda também agora já respondeu, vou deixar os vídeos das pessoas que eu acompanho que já responderam aqui. E ninguém me tagueou, tô fazendo porque sim, eu gostei. E eu achei que é uma tag que dá margem pra falar sobre livros diferentes dos que eu falo sempre. Algumas não tem como fugir, mas acho que eu consegui falar sobre bastante coisa das quais não tem vídeo e que eu li faz mais tempo, então acho que fica legal pra indicar coisas diferentes. Então vamos lá, primeira pergunta. Molengar, um livro que te fez querer passar o dia na cama lendo. Eu escolhi dois porque sim. O primeiro foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foi no ano passado que eu li, acho que esses dois foram no ano passado, não sei. Não, acho que outro não. Enfim. E foi, assim, disparado o melhor livro de ficção científica que eu já li. E não dá vontade de largar enquanto não acabar. Então, todo o tempo que eu tinha livre, eu tava lendo esse livro na época, né? Então, era um livro que custava muito pra largar. E o outro é o Caninos Brancos, do Jack London, que também é a mesma coisa. Esse eu, na verdade, acho que faz mais tempo que eu já li. Também era aquele livro que na hora que você precisava sair, dava aquela vontadezinha de ficar em casa lendo e largar todo o resto que tinha pra fazer. Então eu indico muito esses dois livros. Segundo, Ouvir Histórias dos Pais. Um livro que seus pais leram pra você quando criança, um livro que você quer ler para seu filho ou um livro que você recomenda a qualquer criança. Fada Cisco Quase Nada. Eu vou deixar a capinha aqui. É da Sylvia Ortoff. E meus pais liam pra mim esse livro quando eu era criança, quando eu aprendi a ler bem pequena. Era o livro que eu mais lia e ele já contém em algum vídeo um episódio de infância que eu tive com esse livro. Então é certamente o livro mais marcante da minha infância. Mas eu também colocaria Marina Colasanti, todos os livros infantis dela, que me marcaram muito na infância também. E eu tive que colocar aqui o Matilda, que eu não li quando era criança, eu li agora adulta. Mas certamente foi o filme mais alugado na minha vida. Eu assisti esse filme o tempo inteiro e é uma das minhas histórias preferidas e o livro é incrível, então certamente se eu tiver filhos um dia ou qualquer criança que esteja ao meu redor, eu vou ler Matilda para essas crianças. 3. Batalha de Almofadas. Um livro que disseram é a sua cara, mas quando leu sentiu vontade de bater na pessoa com ele. Ninguém disse que é a minha cara. Não se preocupem, eu não vou falar o Grande Gatsby, porque é o que eu sempre falo, né? A Ju já respondeu o Grande Gatsby, então não sou única. Mas vou falar outro livro, que é no mesmo sentido do Grande Gatsby. Ninguém me recomendou ele, mas as pessoas, tipo, exclusivamente a mim, mas as pessoas que têm gosto muito parecido com o meu costumam gostar muito dele, e eu odeio. Esse eu odeio mesmo, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu não tenho mais ele, graças a Deus me desfiz. Porque eu nunca nem terminei ele, então na verdade eu tô roubando, porque... Mas se ele melhora, eu não vou passar pela tortura de ler as primeiras 100 páginas dele de novo. Eu já tentei 3 vezes, eu realmente acho muito ruim, não tem nada a ver com o meu gosto, assim. Tudo nele me incomoda. Me incomoda a escrita, me incomoda a história, a postura dos personagens. É um livro que eu realmente não gosto. Aquela que vai direto na ferida. Eu não gosto nem um pouco dele. 4. Piquenique. Um livro com vários elementos que te agradam. Não tive como fugir do óbvio nessa pergunta. A Velocidade da Luz, Javier Cercas. Eu ousaria dizer que esse é meu livro preferido, com exceção dos Miseráveis, porque eu tenho toda uma história com os Miseráveis que um dia eu preciso contar, um dia eu preciso fazer um vídeo sobre ele, né? Mas tirando isso, que eu acho que é uma coisa diferente que eu tenho com os Miseráveis, esse aqui é meu livro preferido da vida. O protagonista, né, o nosso narrador nessa história, ele quer ser escritor, então vai falar muito sobre o processo da escrita e vai ter muita referência literária. Vão ter várias conversas a respeito de escritores, inclusive foi através desse livro que eu fiquei mais curiosa para conhecer o Hemingway, que hoje é um queridinho, assim, né, tá na lista dos meus autores preferidos, e esse livro foi um dos responsáveis por me fazer ler Hemingway.
Ele também vai falar muito sobre música, referências musicais e culturais em geral. Ao mesmo tempo que é um livro que vai falar sobre guerra, ele vai falar muito sobre aspectos psicológicos das pessoas, sobre poder, e é maravilhoso. Eu não posso falar muito sobre a história, porque eu acho que estraga. Tem coisa aqui que vai ser melhor se você descobrir sozinho, mas por favor, leiam A Velocidade da Luz. Olha isso aqui. Tá muito marcado esse livro. Continuando. 5. Bolhas de Sabão. Um livro que não é tudo que parece. Tô colando, né? Pastoral Americana, do Philip Roth. Não foi um livro que eu achei ruim de forma alguma. Ele é um livro muito bom, mas as minhas expectativas, além de serem muito altas, eram diferentes do que eu encontrei. Então ele não é tudo que parece, não exatamente no sentido ruim, mas no sentido de que pela sinopse ou por outros meios você pode pensar que ele vai falar sobre uma coisa que não é exatamente o que ele fala, e acabou me decepcionando um pouco por conta disso, mas não é culpa exclusivamente do livro. Eu vou deixar ali embaixo o vídeo que eu fiz sobre ele, caso você se interesse em saber um pouco mais sobre isso. 6. Acampar. Um livro que te passou tranquilidade, e a Juiz Por disse que acampar não traz tranquilidade pra ela, então ela modificou a categoria. Eu pensei mais no sentido de uma tranquilidade de mato, assim. Então eu pensei em Walden, do Thoreau. Vou deixar a capinha aqui, que eu só tenho ele no Kindle. Que é um livro incrível. Ele é um livro de não ficção e vai contar a respeito do período da vida do Thoreau, em que ele foi morar no mato, assim, né, numa cabana que ele mesmo construiu às margens do Lago Walden, por isso o nome do livro. E é um livro mais filosófico, então além de contar o dia a dia dele, ele vai falar muito sobre as coisas nas quais ele pensou nesse período meio recluso. E eu amo, tenho uma frase adaptada desse livro tatuada, e foi uma das inspirações pro Christopher McCandless, do Na Natureza Selvagem também. Então acho que tem absolutamente tudo a ver. E eu, na verdade, nunca acampei de verdade, só tipo no quintal de casa. Mas eu acho assim que a estadia no mato tem tudo a ver com Walden, e é isso que me lembrou. Também recomendo demais, é um dos meus livros preferidos da vida. 7. Guloseima. Um livro que você devorou que de tão bom sente vontade de reler. Nesse caso, eu resolvi colocar 2 livros. O primeiro é o Q84, do Murakami, e o outro é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que não tem nada a ver um com o outro. Mas são 2 livros que eu considero muito bons e que eu considero que eu não absorvi tudo que eles poderiam me passar. O Q84 eu já comentei que foi a primeira coisa do Murakami que eu li, e eu queria saber o que acontecia a todo custo, então eu li muito rápido. Em 3 dias, 4 dias eu li os 3, e isso acabou prejudicando minha leitura. Eu acho que se eu já tivesse lido outra coisa do Murakami e soubesse que eu não ia descobrir o que acontece no final, eu teria aproveitado mais. Então é um livro que eu acho que eu vou gostar ainda mais de uma releitura. E a mesma coisa acontece com Mrs. Dalloway. Eu sinto que eu não absorvi tudo que ele podia me passar. Então é um livro que eu tenho anotado, que eu quero reler, e acho que até mais que uma vez pra conseguir absorver tudo que ele tem pra me dizer. 8. Caça ao Tesouro. Um livro cuja leitura você considera um desafio. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Não é um desafio no sentido de que eu acho custoso e cansativo, mas no sentido de que é complexo. Então, pra ler assim 10 páginas dele, eu levo o tempo que eu levaria pra ler 50 páginas de um outro livro. E a linguagem, né, você precisa de um pouco mais de esforço pra entrar na história e pra conseguir se concentrar na linguagem, mas com o tempo você tá totalmente imerso naquilo ali. Então é incrível, eu vou me sentir muito feliz quando eu terminar. E apesar de ser muito apaixonante, eu acho que é um desafio, pra mim é um desafio. 9. Álbum de Família. Um livro que te traz boas recordações. Peguei As Crônicas de Nárnia, essa minha edição tá muito velha, e eu acho que me traz boas recordações por muitos motivos. Foi um período em que eu li muito. Na verdade, eu aprendi a ler bem nova, e desde que eu aprendi a ler eu sempre li. Mas me lembra muito quando eu ia na livraria. Livraria não, que na minha cidade nem tinha livraria, era uma papelaria que vendia livros também.
pra escolher. Então, eu lembro quando lançou esse aqui que eu queria muito e eu li a história aqui, né, li a sinopse e eu queria demais, mas ele custava muito caro, eu paguei R$82 nesse livro na época, hoje você acha por R$15 em promoção. Então eu tive que esperar pra ganhar ele de presente e quando ele chegou eu queria ler ele o tempo todo. Acho que foi assim que lançou, 2001, então eu tinha 8 anos quando eu ganhei esse livro. E me traz todas essas recordações de ficar deitadinha a tarde inteira com chá, lendo, e é muita cara da minha infância. É um livro que eu também poderia ter respondido naquela outra categoria. E por último, Circo, um livro alto astral. Primeiramente, eu preciso dizer que eu odeio circo. Eu tenho pavor de palhaço. Não sei de onde que alguém tirou que palhaço é engraçado. Eu de verdade tenho horror de palhaço. O trauma mesmo veio uma vez que eu tava dormindo e quando eu meio que acordei assim, eu vi um pedacinho do filme It, que é terrível. Ai, esse é o palhaço dos meus pesadelos, assim, mas qualquer palhaço já me deixa com medo. Mas eu nunca gostei. Na minha festa de 1 ano tinha, né, tem fotos e filmagens de palhaços que foram contratados, sei lá pra quê. E eu tô chorando em todas as fotos. Sempre que tem um palhaço perto de mim eu tô apavorada, então eu sempre odiei. Então, só pra constar isso, eu poderia colocar qualquer livro de terror na categoria circo. Mas respondendo como um livro alto astral, eu peguei O Rei da Noite, de João Ubaldo Ribeiro. Eu não tenho muito livro alto astral, meus livros são sempre bem deprimentes. E esse aqui é um livro que eu comprei sem saber do que falava. Eu comprei em promoção, acho que eu paguei R$3. Naquele tempo que eu só comprava coisa barata no Submarino sem saber o que era. E ele é bem bonito. Foi a primeira coisa do João Ubaldo Ribeiro que eu li e eu nem sabia que ele era um livro de crônicas. Eu comprei bem às cegas mesmo. E ele é um livro muito engraçado. O João Ubaldo Ribeiro é incrível, né, como cronista, e ele vai contar principalmente situações da noite, assim, então de festas, eventos e jantares. Tem muitas situações constrangedoras e tem algumas situações assim um pouco mais tensas que são contadas com muito bom humor. Então é um livro que eu comecei a ler na faculdade e tive que parar e começar a ler em casa, porque eu realmente dava risada e eu sou bem chata pra achar as coisas engraçadas, eu nunca acho nada engraçado. E tá bem cheio de marcações. Então é um livro que eu nunca vejo ninguém falando sobre e eu recomendo demais, porque eu gosto muito mesmo. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quais seriam as respostas de vocês e o que vocês acham dessas minhas respostas. Por favor, não briguem comigo pelos livros dos quais eu falei mal. E a gente se vê na próxima.